Olá pessoal, tudo bem? Eu venho por meio dessa videoaula, através da iniciativa da Uniswan, para propor questões de revisão para os alunos que irão realizar a prova do ENAD. Muito importante que o aluno se sinta preparado e tranquilo para realizar esse exame, porque é um exame nacional do desempenho dos estudantes. O ENAD significa isso, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. É um exame, uma prova, né, uma prova escrita, que é importante para avaliar o rendimento dos alunos em relação ao conteúdo desenvolvido na instituição, o conteúdo programático. Então, quanto de conteúdo esse aluno reteve ao longo da faculdade. Então, é muito importante que o aluno que vai fazer essa prova se sinta tranquilo, se sinta calmo e com paciência para ler as questões, que pelo perfil da prova do ENAD, todos os perfis apresentam questões longas, né, e que demandam uma atenção maior para a sua leitura, interpretação e marcação adequada das questões. Eu trouxe, através dessa videoaula, duas questões que caíram anteriores relacionadas ao conteúdo de neuropediatria, tá? E espero elucidar para vocês algumas questões importantes para que seja mais fácil a marcação da opção correta por vocês. Bom, então vamos começar. Essa questão, ela caiu em prova anterior, se eu não me engano, caiu em 2007, e é uma questão que fala sobre uma criança com uma condição chamada mielomeningocele, que vocês certamente viram ao longo da faculdade. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é quando forem realizar uma questão, né, ou uma questão longa, ou a prova do ENAD, que ela é composta por várias questões longas, é importante que vocês usem o recurso do grifar ou destacar informações importantes no texto. Então, vamos ler juntos e eu vou destacando à medida que eu for percebendo informações que serão importantes para você definir qual a opção correta. Então, uma criança com 6 meses de idade, então a idade é um fator importante, com o diagnóstico de mielomeningocele, a condição de saúde dessa criança é importante, apresentou ao exame físico paraparesia dos membros inferiores. A paraparesia também é uma informação importante para a gente. A criança não permanece em sedestação, ou seja, ela não permanece sentada sem apoio. E nem com apoio, ela não permanece sentada. E é um marco motor que a gente começa ali a observar, e até algumas crianças já está bem definido, com 6 meses de idade. Em decúbito dorsal, mantém-se postura de abandono, também uma informação importante. Em decúbito ventral, apresenta a capacidade de se posicionar sobre os cotovelos e elevar a cabeça por cerca de 5 segundos. Então, a criança em decúbito ventral, ela levanta a cabeça, porém por 5 segundos apenas. Nós sabemos que com 6 meses já é esperado que a criança tenha controle completo de cabeça. Ela tem os componentes de flexores e extensores cervicais bem desenvolvidos e bem controlados. Então, não esperamos que essa criança tenha apenas capacidade de ficar 5 segundos com essa cervical elevada, né? Então, é algo a nos chamar a atenção também. Não apresenta capacidade de locomoção nessa posição. Essa informação é adicional. Nós sabemos que uma criança com 6 meses, nós não esperamos que ela fique de pé ou que ela realize a locomoção de forma independente, porque suas estruturas osteomioarticulares não estão preparadas para assumir essa posição. Verificou-se que a criança é carregada no colo a maior parte do tempo, ou permanece na cama em decúbito dorsal. Ou seja, essa informação é muito importante, porque mostra que essa criança não tem oportunidade de exercitar os seus músculos flexores e extensores cervicais de forma adequada, né? E que ela fica muito tempo deitada ou muito tempo carregada. Então, ela não tem a oportunidade de exercitar essa musculatura importante para o seu adequado desenvolvimento. Com base nessa situação, avalie as afirmações a seguir acerca de orientações a serem dadas pelo fisioterapeuta à cuidadora da criança para atingir os objetivos a curto prazo. Então, aqui tem 4, né, afirmações e nós precisaremos destacar qual delas, de fato, é a opção correta. E aí eu vou passar para o próximo slide, que nada mais é do que a reprodução das afirmações e logo ao lado nós temos a opção das respostas. Então, ele quer saber
Quais afirmações estão corretas? Então, vamos observar. Afirmação 1. Quando a criança estiver em decúbito dorsal, deve ser colocada uma fralda em 8, na posição em 8 nos joelhos, para prevenir a rotação externa de quadril e evitar luxação ou subluxação de quadril. Nós vimos que essa criança é uma criança que tem uma paraparesia, né? É uma criança que cursa com hipotonia muscular, né? A mielomeningocele tem essa característica da criança ter uma paraparesia, dependendo do nível da lesão, e cursar com hipotonia. Então, elas têm maior risco de apresentarem subluxação ou luxação de quadril. Destaca-se essa informação quando eles descreveram que na posição em decúbito dorsal, essa criança assume uma postura de abandono dos membros inferiores. Então, essa opção é uma opção interessante para reduzir o risco dessa criança desenvolver ou adquirir subluxação ou luxação de quadril. Essa afirmação está correta. 2. Deve ser utilizado H-CAFO, órtese quadril, joelho, tornozelo, pé, para colocar a criança em bipedestação, ou seja, colocar a criança em pé, e assim evitar desmineralização óssea. Nós não colocamos, não é recomendado crianças com 6 meses serem colocadas de pé. E para que você relembre o que significa uma H-CAFO, é essa órtese aqui. É uma órtese que envolve tanto a região do quadril, quanto a região do joelho, do tornozelo e do pé. Então, como nós não temos a recomendação de colocar uma criança com 6 meses de pé, essa opção ela está incorreta. Terceira afirmativa. A criança deve ser estimulada a acompanhar objetos com a cabeça, quando em decúbito ventral, para desenvolver controle da cervical e da cintura escapular. Essa opção está correta. Por quê? Porque nós vimos que a criança ela fica muito mais em decúbito dorsal ou no colo. Então, quando ela foi testada na posição em decúbito ventral, ela só ficou 5 segundos com a cervical elevada. E isso denota um atraso importante. Com 6 meses, a criança tem que ter adquirido controle completo de cabeça. E isso nada tem a ver a relação com a mielomeningocele. Isso tem relação com falta de estimulação e oportunidade adequada. Então, essa afirmação está correta. Devemos sim incentivar a postura em decúbito ventral para que essa criança consiga um melhor controle de flexores e extensores cervicais. Quarta afirmativa, a criança deve ser estimulada a ficar sentada sem apoio, a pegar objetos acima da cabeça e a engatinhar para ganho de controle de tronco. Isso não é uma verdade, porque a criança não consegue controlar a cervical. Por que eu vou colocá-la em 4 apoios, se ela não vai conseguir se manter com a cervical elevada? Então, eu preciso ter essa noção da questão da importância do tronco, mas eu preciso também ter algumas habilidades mínimas adquiridas para conseguir incentivar posturas mais avançadas. Então, essa afirmativa também está incorreta. Com isso, a opção correta é a letra B, que considera tanto a afirmativa 1, a primeira, quanto a terceira, como opções corretas nesse caso, ok? Bom, segunda e última questão fala de uma criança, né, de 14 anos, um adolescente, com fibrose cística, que é uma doença respiratória genética, ok? Então, vamos lá. Um paciente com 14 anos de idade, com fibrose cística, é acompanhado há 2 anos pelo fisioterapeuta, 2 vezes por semana, em consultório particular, pela rede de saúde suplementar, para manter sua capacidade funcional pulmonar e física. Então, ele vai à fisioterapia 2 vezes por semana para melhorar o seu condicionamento pulmonar, né, e físico. Nas últimas 2 semanas, o paciente vem referindo dor no osso da perna, localizado na região distal do fêmur direito, sensação que prejudica o seu desempenho físico funcional nas sessões de fisioterapia. Então, ele vem com uma demanda osteomuscular, né, da área ortopédica, né? Ele vai para fazer condicionamento pulmonar e físico, porém, essa dor referida no osso da perna está dificultando o seu exercício adequado. Então, durante a inspeção e palpação, o fisioterapeuta identifica aumento de volume caracterizado por uma massa no local da dor. Então, tem alguma formação ali que está proporcionando maior sensação dolorosa. Considerando o quadro clínico apresentado, avalie as afirmações a seguir relativas à conduta do fisioterapeuta. Então, o que nós deveríamos fazer diante dessa situação? Primeiro,
O profissional deve encaminhar o paciente ao médico, solicitando-lhe a realização de exames de imagem, como a ressonância magnética do membro inferior direito e cintilografia óssea. Primeiro, sim, nós podemos encaminhar para a equipe médica, mas eu não preciso solicitar todos os exames necessários, né? Esse profissional também ele sabe quais são os exames que ele vai solicitar, e é uma solicitação dele. Nós, fisioterapeutas, podemos solicitar exames complementares, mas dependendo do, né, se é plano de saúde, etc., vai ter um pouco mais de dificuldade nessa aprovação, mas isso aqui é uma conduta deles também. Se a gente vai encaminhar para ele, eu não preciso dizer o que ele tem que fazer, ele vai saber o que ele tem que fazer, né? Então, aqui não é uma informação correta. Segunda opção, o profissional deve realizar a avaliação funcional do paciente. Isso está perfeito. Nós somos profissionais que avaliamos do ponto de vista cinético funcional. Então, nós temos o dever de avaliar funcionalmente o paciente e, sim, encaminhá-lo à avaliação médica do membro inferior direito. Eu não estou dizendo o que o médico tem que fazer. Eu estou encaminhando, eu posso encaminhar, inclusive, um relatório descrevendo as minhas avaliações, né, o que eu observei no exame funcional, mas os próximos passos serão dados por ele e o paciente vai retornar à fisioterapia para fechar essa avaliação e o planejamento terapêutico. Terceira opção, o profissional deve comunicar a queixa do adolescente aos pais, deste encaminhá-lo ao hospital local da sua região. Não, pessoal, não tem necessidade disso, é uma informação incorreta. Então, a única opção correta é a opção 2, que no caso aqui consiste na letra, coincidentemente também na letra B, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas questões. Nunca duvide do quanto você é capaz, boa sorte na prova. Façam a prova com muita tranquilidade, muita calma, que vai dar tudo certo, ok? Um beijo a todos e até a próxima!